nossas atividades da noite de hoje. O estudo do livro Caminho, Verdade e Vida está a cargo da nossa irmã Rosângela. Ela que vai fazer para a gente hoje o estudo do capítulo 25. Então nós vamos convidar o Carlinho para fazer a prece, em seguida nós vamos ouvir a Rosângela. Vamos tranquilizando o nosso coração, rogando aos mensageiros queridos que se fazem conosco neste momento, na oportunidade do encontro amigo e fraterno, nesta casa que se faz conosco os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Agradecer aos queridos companheiros que morejam nesta casa. Possam eles, já desde os primeiros momentos da manhã, buscando a melhoria do ambiente, fazendo com que se torne propício, higienizado e mentalizado para este estudo da noite que vamos fazer. E que Jesus nos abençoe, nos auxilie, nos dê a proteção necessária por entendimento, Senhor. Porque é isso o maior tesouro que a gente pode buscar, o entendimento desse ideal em Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E que assim seja, mestre amado. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui, nossa casa de amor, de paz. Agradecendo a oportunidade do estudo, que tanto vem acalentar os nossos corações. Então, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. É uma das obras de Chico Xavier, pelo nosso querido Emmanuel. Então, o capítulo de hoje é Tende Calma. Um assunto extremamente atual, Todos os lares a gente vê essa situação, ambiente de trabalho, faz parte da nossa vida, esse Tende Calma. Vamos lá. No Evangelho de João, a gente vê, e disse Jesus, mandai assentar os homens. Quando ele fala mandar assentar os homens, o que ele está querendo dizer? Para que as pessoas se acomodem, que ele vai trazer as orientações para a gente que são necessárias naquele momento em que eles estavam vivenciando. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Então, estava ali Jesus com os discípulos e quase 5.000 pessoas, esperando, trabalhando, e para estudar um pouquinho da fala, ouvir um pouco da fala de Jesus, no meio de toda aquela natureza, aquele espaço lindo, maravilhoso que eles tinham, Os discípulos estavam preocupados. Por quê? Quase 5.000 pessoas que ali, a gente está sabendo que tem necessidade de pão, de alimento. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. Então, como fazer com aquela multidão de pessoas, quase 5.000 pessoas, e sem o alimento material
que eles estavam buscando, essa multidão, né? André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Como que iremos alimentar quase 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Então, o desespero ali era total, porque as pessoas tinham fome. Aquela multidão estava faminta do alimento material, que é o que eles estão falando aí, e principalmente do alimento espiritual, né? Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. É aquela primeira passagem lá do primeiro slide. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. Então aí, Jesus, com certeza, não se abala, não entra em sofrimento, não entra em desespero. Por quê? Ele tem fé. Jesus sabe que nós não estamos sozinhos nunca. E ele já sabia naquele momento. Ele confiava que, com o pensamento, a fé, o entendimento, que realmente eles conseguiriam reverter essa situação. Mas a população, a multidão ali, eles não estavam acreditando. E com todo esse sentimento, né, essa turbulência de emoções, eles estavam questionando e pressionando Jesus que ele desse um jeito, que ele resolvesse a situação, né? Faltava fé para essas pessoas todas. E Jesus pede que todos se assentem, que haja ordem, que todos se assentem e que haja ordem. O que será que isso quer dizer? Que se faça harmonia. Então, que mensagem ele quer passar ali? Que as dificuldades, elas acontecem. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Ninguém veio, né, ao mundo para viver em brancas nuvens. A gente tem as nossas dificuldades do nosso dia a dia, os desconfortos, os dissabores. Faz parte do nosso atual estágio evolutivo. Mas ele pede que haja ordem, que haja harmonia, que a gente consiga repensar sobre essa dificuldade, né? Que a gente consiga repensar sobre tudo isso, porque esses momentos, com certeza, farão uma grande diferença, esses pensamentos. Então, a grandeza da lição é muito grande. Vamos observar aquela imagem ali de Jesus. Jesus está se descabelando? Que essa cabeleira farta dele? Ele está lindo, maravilhoso ali, ó, tranquilo. Por quê? É a paz interior que ele tem, é essa harmonia interior. Ou seja, a dificuldade existe, mas vamos passar por ela de forma tranquila e de forma harmônica. Só essa imagem já traz para a gente a mensagem toda. Os discípulos estão ali todos, né, compenetrados, olhando o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, como resolver a situação. Mas Jesus, ele está ali, pleno, né? Com o estágio evolutivo que ele tinha, que ele tem, né? Não tem necessidade do desespero. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Ou seja, aqueles homens em sofrimento, eles estavam esfomeados do alimento material, do pão, do peixe, mas também, ó, da assistência, da paz. E eles estavam ali, eles iriam receber isso com certeza, né? Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Então, eles estavam inquietos e acreditavam, talvez nem tanto acreditavam, mas desafiavam de que ele fosse realmente resolver a questão, né? Não, esses
Homens não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Então vamos pensar, o que seria isso? Naquele desespero, naquela ânsia de algo, né, que algo acontecesse, eles não conseguiam acalentar o coraçãozinho, acalmar o coração, para poderem ouvir, sentirem, né, as orientações do mais alto, do plano espiritual. E isso acontece com a gente no nosso dia a dia, que nós vamos falar mais para frente aqui, né, no decorrer do nosso estudo, que essa inquietação deixa a gente num estado tão grande de desequilíbrio que a gente não consegue resolver a nossa pendência, a nossa dificuldade. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Ou seja, eles colocam em primeiro lugar a ansiedade deles, o desconforto deles, né? E não levam a Jesus a força que realmente Jesus tem. Então, é uma certa descrença, né? Eles colocam essa ansiedade, esse desconforto, como mais forte do que a própria fé em Jesus, a confiança que ele pudesse realmente fazer alguma diferença. Naturalmente, devido ao estágio evolutivo, né, da população, da multidão, eles se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, embora todas as orientações, só na expressão de Jesus, que estava ali calmo, sereno, né? Eles não conseguiam assimilar isso, essa tranquilidade. E dessa forma estavam desorientados, desgovernados. Eram espíritos em ebulição. Vamos imaginar, né? Uma chaleira em ebulição. Estava assim, em desconforto, não acreditando realmente que alguma coisa poderia acontecer, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Isso é algo diferente do que acontece no nosso dia a dia? Não, né? Se a gente for parar para pensar, a gente vive esse turbilhão de coisas, principalmente na fase esse momento em que estamos vivendo, que faz a gente repensar sobre tantas coisas, sobre as nossas prioridades. A gente acaba trazendo como prioridade outras questões que não nos auxiliam, são prazeres momentâneos e realmente não trazem para cada um de nós a energia, a essência que a gente realmente precisa. O texto do nosso livro aborda a necessidade de serenidade e ordem interna para superar dificuldades e receber o auxílio espiritual. Então, está claro. Se a gente mantiver o nosso coração sereno, a nossa mente aberta para a gente receber essa orientação, a gente vai conseguir encontrar a resposta. Porque a gente, na turbulência que a gente acaba ficando, a gente não entra nem em sintonia. A espiritualidade maior está aqui, nós sabemos que aqui na nossa casa e todas as outras casas estão recheadas de irmãos, né, que vêm aqui nos auxiliar no nosso trabalho. Né? E a gente, aqui temos o nosso passo de tratamento, não é? A gente recebe o socorro, mas a gente precisa também estar com a nossa mente vinculada, né, a esse plano para que a gente possa realmente... Eles estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar, mas se a gente não tiver essa abertura, o trabalho deles vai ser muito mais complicado. Né? Emmanuel enfatiza que a ansiedade e o desequilíbrio impedem a conexão com Jesus. É o que a gente falou até agora.
Esse estado de turbulência, de desequilíbrio, não deixa que a gente sinta a presença dele na nossa vida. A presença de Jesus através dos benfeitores, do nosso anjo da guarda que nos envolve. É só a gente voltar o nosso pensamento para ele que, né, a gente consegue a resposta. Às vezes a resposta não é aquela que a gente gostaria que fosse. Porque não é o momento. Tudo tem a hora certa para tudo, né? Ele sabe. E depende da gente tentar ouvir o que ele tem para nos trazer, né? O que ele está nos orientando. A ordem essencial é: Jesus pediu que a multidão se assentasse antes de distribuir os pães, indicando que a calma e a organização são necessárias para receber os recursos do alto. Então vamos levar para a nossa vida. No momento de dificuldade, o que a gente faz? A gente se descabela, a gente chora, a gente xinga, né? O bem sofrer e o mal sofrer de amanhã, a gente entra numa situação de desespero, ou a gente pensa, Jesus nos fala, calma e organização. Porque quando a gente se acalma, fica tudo muito mais fácil. E organização. Ali ele fala organizar o pessoal, mas a gente pode trazer para a nossa vida. Estamos com uma dificuldade, vamos organizar. Né? Não adianta querer resolver tudo de uma vez, de qualquer jeito. Vamos pensar. Né? A vida de cada homem reúne dificuldades que se caracterizam como oportunidades comuns à sua experiência e patamar moral. Nessa caminhada, a fé, aliada à calma e à humildade, dá sustentação para suportar tais vicissitudes e alcançar a felicidade real. Felicidade real, não aquela que a gente quer ter, aquilo que a gente deseja no momento. Se a gente for parar para pensar, o que a gente deseja para a gente nesse momento? A gente quer servir a Jesus, servir a Deus, ou a gente quer os prazeres que a vida material nos oferta? A gente tem que pensar nisso também, né? A vida de cada homem reúne dificuldades, que são oportunidades, para que a gente possa se elevar espiritualmente. Uma criança, vamos pensar, né? Quem trabalha com a evangelização, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, tio, no meu caso que não tenho filho, Val também não, né? Mas nós somos tios. A criança, ela começa como? Ela já nasce e já sai andando? Não. Ela leva os escorregões, né? É claro que nós, pais, tios, os responsáveis, vamos dizer assim, a gente cuida para que os tombinhos não sejam nada sério, porque a gente sabe que vai cair, vai escorregar, vai alguma coisa, porque faz parte do crescimento. Deus também, ele está ali cuidando de nós. Ele não joga a gente assim na vida e fala, ó, se vira. Ele colocou os benfeitores, o nosso anjo da guarda, e ele nos ensinou a amar a Jesus. Caminho, verdade e vida. Se a gente seguir Jesus, não tem erro. É um modelinho ali, né? Nessa caminhada, quando a gente tem calma, a gente tem humildade, a gente consegue aceitar os dissabores. A humildade nos eleva a um patamar muito bom, porque a gente aceita melhor as dificuldades. A gente sabe que nada acontece por acaso. O acaso não existe. Tudo tem um porquê de ser e um porquê de acontecer. Outra questão, equilíbrio na dificuldade. A fome espiritual e as crises da vida exigem serenidade, gente. Serenidade. O desespero desorienta e impede a compreensão das soluções divinas. Nunca aconteceu da gente estar com a resposta ali, ó, na ponta ali, para a gente achar, e a gente não consegue? Mas é por quê? Por conta do nosso turbilhão
interno. A gente entra num grau de desconforto, de ansiedade, que a gente não consegue nem parar para ouvir, ler aquilo que a gente está lendo. A gente não consegue. A hora que chega no final do texto, nem lembra que estava lá em cima e já tem que voltar. É o turbilhão de ansiedade, desconforto, né? E a gente não entende que se a gente lê devagarzinho, a resposta está ali. Isso na vida também é assim, né? Superação pela fé. Acalmar o coração é fundamental para ouvir Jesus e encontrar soluções, confiando que os desafios trazem aprendizado e solução. Então, quando a gente desafia, quando a gente encontra desafios, a gente aprende. A gente aprende a contorná-los também. A gente já sabe que tem aquela dificuldade, mas aí é o autoconhecimento, é onde a gente entra de uma outra forma. A gente já sabe que ali, então eu vou devagar, eu tenho que passar por aquele caminho, tem um jacaré, eu não vou passar na frente do jacaré, não vou fazer isso. Não vou nem passar na frente do jacaré, mas no caso, a gente sabe, se tem um perigo, vamos aprender a lidar com esse perigo. Porque a vida nos apresenta desafios. E não é fugir, é nos preparar para que, se acontecer, a gente possa encontrar uma boa solução para isso. Acalmar o coração é fundamental para ouvir Jesus e encontrar soluções, confiando que os desafios trazem aprendizado e evolução. A calma é descrita como um estado de harmonia interior, um vaso limpo. Por que ele está limpo? É claro que ele não está sujo, né? Com certeza. Mas sujo de quê? Surge do desconforto, do desespero. É necessário para captar as inspirações superiores e as bênçãos. Quem de nós nunca passou por uma dificuldade? Vamos pensar que nós aqui, entre amigos, vamos refletir, cada um. A gente já passou por alguma dificuldade, alguma turbulência, e a gente não conseguiu, a gente se descabelou, chorou, brigou, e não deu certo. A gente não conseguiu a resolutividade. A gente não conseguiu resolver o problema. Já aconteceu. Comigo já aconteceu. Já aconteceu também de um outro momento que você teve uma dificuldade, teve aí alguma situação e que você realmente tenha conseguido chegar na resposta? Comigo aconteceu também, as duas coisas. Qual é o diferencial de uma coisa para outra? Quando a gente está no estado de desequilíbrio, de desalento, com certeza a gente não vai conseguir aquela organização, né, que a gente precisa ter para conseguir resolver a situação, colocar cada coisa no seu lugar. Eu tenho esse problema, eu tenho esse. A gente desmembrar. Isso é organização. Então, quando a gente para pensar, qual foi a diferença de ter resolvido e não ter resolvido? Porque no turbilhão a gente não consegue nem ouvir a orientação do nosso anjo da guarda, que ele sopra ali, mas se a gente está num turbilhão, a gente não ouve. A informação entra por aqui, sai por ali, a gente não capta nada. Agora, quando a gente fala, não, eu vou respirar. Gente, respirar. Né? Tentar se acalmar. Enche o pulmão de ar e solta devagarzinho. Vocês vão perceber que essa é um exercício maravilhoso, porque aquela emoção ruim, aquela energia ruim, ela vai saindo. E a gente vai dar abertura para quê? Para outros pensamentos. Tá? É uma reestruturação cognitiva. É a gente trocar aqueles pensamentos, identificar o que não é certo, o que é um pensamento desfavorável, que não vai me ajudar em nada, e mudar esse pensamento, que aí sim a gente vai conseguir uma resposta bem significativa.
Então, a calma é descrita como um estado de harmonia interior. E a gente tem harmonia quando o quê? Quando a gente sente ele perto da gente, de alguma forma. Evitar o descontrole. A mensagem adverte contra misturar o socorro de Jesus com as nossas próprias ansiedades e desejos descontrolados. Isso quer dizer o quê? A gente entender que Jesus está ali para nos assessorar, para nos ajudar, para nos encaminhar. E não é o nosso descontrole que vai resolver a situação. A lição central é que a calma e a mansidão, mesmo em momentos difíceis, são instrumentos de trabalho e fé que permite a sintonia com a espiritualidade superior. Então, quando a gente se mantém disponível, que a mensagem vem de lá para cá. Se a gente não estiver aberto para ouvir, a gente não vai ouvir, né? A calma é um processo evolutivo. A calma não é ausência de problemas, mas uma construção interna, um reconhecimento que os momentos difíceis são aprendizados. Então, quando aparecer, que vão aparecer, com certeza eles aparecerão, que a gente tente manter a calma e falar o que Jesus espera de nós agora. O que eu posso fazer com essa atenção? O que eu vou aprender com isso? A calma, gente, não é desleixo. É uma conquista de quem aprendeu com o Criador, que sempre faz a sua parte. Mas a criatura tem que fazer a dela também. Que ele vai fazer a parte dele, isso é certo. E se a gente não está resolvendo a situação, não está encontrando o caminho, é porque a gente não está fazendo a nossa. E aí cada um de nós já vai pensar, né? Qual seria essa minha parte? Confiar, buscar, né? Joana de Ângeles nos ensina que a paz interior depende de não criarmos tempestades desnecessárias com a nossa ansiedade. E a gente cria. Quantas brigas que a gente acaba arrumando, né, no nosso casamento, no nosso trabalho, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso vizinho, que a gente poderia ter contornado. São tormentos voluntários que a gente acaba encontrando na nossa vida. Por falta de quê? De vigilância. Né? Chico costumava ter em cima da sua cama uma frase dizendo: isso também passa. Chico, gente. Se Chico fazia isso, como que a gente não vai fazer também? O que isso quer dizer? A turbulência acontece, mas isso passa, amanhã vai estar mais tranquilo, vai estar mais calmo. Ele dizia que era para que ele estivesse passando em momento ruim, ele se lembrasse de que também iriam passar. E tudo que precisamos acreditar em nossos dias difíceis. Então, quando a gente acredita, gente, fica muito mais fácil. Hoje, eu peguei uns dados aqui, deixa eu ver se acabou. Ai, tem mais coisa. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, é o que a gente falou da reestruturação cognitiva, né? Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar conflitos. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? O que eu preciso mudar em mim para que eu possa aprender com essa situação? E aí, gente, eu peguei uma informação, né, da Organização Mundial de Saúde, que o retrato da saúde mental no Brasil, em 2025, é alarmante. Isso foi um dado do final de 2025. O Brasil é o primeiro colocado em quantidade de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? Quais, né,
o que a gente pode trazer? A calma, o desequilíbrio, né? Esse desconforto, essa desestrutura que gera, além de outras questões que geram, que a gente está falando da calma, né? Que geram esses estados de transtornos. A Organização Mundial de Saúde criou Janeiro Branco para uma atenção especial. A gente está praticamente estamos no penúltimo dia de janeiro, que é um momento especial. Por quê? Só vamos pensar nisso em janeiro? Não. Mas é tão importante que foi criado esse Janeiro Branco para que a gente pudesse refletir, né, sobre isso. A gente tem gastos, né, muito grandes com medicamentos. Quanta coisa que a gente busca para a gente encontrar esse equilíbrio. Que a gente pode encontrar na natureza, um passeio, uma volta ali no Parque da Cultura, né, para que a gente pudesse respirar melhor. Então tem tanta coisa. Abraçar um amigo, passear, né? Coisas que a gente pode fazer para trazer para a nossa vida essa energia que esse mundo moderno a gente não está tendo tempo para fazer. Não estamos tendo tempo por quê? Porque as nossas prioridades estão fazendo com que a gente leve essa vida corrida de desequilíbrio e desarmonia. Mas Janeiro Branco está aí para nos trazer esse pensamento também, de que é importante a gente repensar sobre isso. E a doutrina espírita traz isso através das obras, o quanto é importante a gente manter esse equilíbrio. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que a gente tenha aí um final de semana de paz, de harmonia, e um ano, né, que é o primeiro mês do ano, que a gente tenha um ano de bênçãos. Obrigada.